falando hoje sobre colesterol. Você comentou antes de eu sair para dar o recadinho que existem tratamentos, né? Caso a pessoa não tenha feito essa prevenção adequadamente e já tenha aí um problema instalado. A gente tem até uma animação também para mostrar. Que procedimento seria esse, doutor? Então, quando você está na fase aguda do problema, que é o infarto ou o acidente vascular cerebral, você tem medicações que dissolvem esse coágulo, ou em casos extremos, e que é o tratamento moderno hoje em dia, você tem um catéter que entra dentro da artéria desse paciente e faz a desobstrução. Então, nessa animação, você está vendo ali um balãozinho que entra, ele empurra a placa de gordura para a parede da artéria, fazendo a desobstrução, preparando o terreno para entrar uma prótese metálica que se chama stent. Ah, tá. Isso é a colocação do stent, então? Esse é o famoso stent que desobstrui a artéria, principalmente na fase aguda de um infarto. Então, se toda a prevenção falhou e você já chegou numa fase da doença aguda, então aqui você está mostrando aquela Esse é o stent que está sendo redinha colocado. de metal que é dilatada e desobstrui totalmente a artéria. Bom, e a partir desse momento, então, esse lugar não entope mais ou pode acontecer também do LDL se colocar no stent? Se você descuidar de novo, o LDL pode acumular de novo e entupir também o stent. Então, o stent é um tratamento temporário. É uma coisa aguda para você resolver um problema agudo. Mas se você não prestar atenção no colesterol e não tomar medidas tanto de dieta, exercício e eventualmente as medicações, o problema volta a acontecer e volta a obstruir a mesma artéria. Existem alguns locais preferidos, a gente pode dizer assim, do acúmulo do LDL? Na verdade, o LDL se acumula em qualquer artéria do corpo. É que algumas artérias que são especialmente localizadas em lugares nobres, como as artérias do coração e do cérebro... São artérias importantes. Elas são importantes e elas não têm tanta circulação colateral para sustentar uma situação de uma obstrução. Então, é aí que você tem os sintomas mais graves. Agora, se esse entupimento vai acontecendo lentamente ao longo de décadas, que é o que acontece com o envelhecimento normal, o coração, por exemplo, cria circulação colateral. Então, você não tem um infarto. Você pode até diminuir a performance do coração, mas você não chega a ter um infarto. Então, o acúmulo rápido é um problema. Agora, o acúmulo ao longo de décadas, ele pode não ser tão grave assim. Tá. E muitas vezes não existem sintomas, a pessoa não percebe que esse problema está sendo instalado, né? O colesterol alto não dá nenhum sintoma. Essa é a questão mais importante. E quando você tem um colesterol elevado, 70% mais ou menos do nosso colesterol é produzido pelo nosso próprio fígado. Então, é uma tendência genética familiar. 30% você controla com alimentação e atividade física. Quando você tem uma tendência familiar muito alta de colesterol alto, você vai ter que tratar isso o resto da vida. Não é uma coisa que tem cura. Você é um problema crônico. É um problema crônico. E os pacientes muitas vezes se enganam que eles tomam remédio, os níveis no sangue normalizam e eles acreditam que estão curados e param a medicação. Então, esse é um erro muito comum. É como um tratamento para hipertensão. É como um tratamento para hipertensão. Tem que continuar. É para a vida inteira, em maior, menor dose, eventualmente períodos em que você para a medicação, volta. Mesmo porque algumas pessoas, por mais que façam uma alimentação saudável, existem fatores genéticos que não permitem ela mantenha uma condição razoável. Mas sempre atividade física e alguma alimentação mais adequada ajuda. Mesmo quem tem um problema genético muito grave, isso também ajuda. Então, as dicas principais para fixar bem na cabeça de todo mundo, para que todo mundo faça a prevenção correta são? Presta atenção no que você está comendo. Isso é muito importante. Não tem nenhum alimento que é proibido. Nem essa carne seca que está sendo feita aqui, maravilhosa, ela não é proibida. Sempre com moderação. Com moderação. E dá muita preferência em alimentos verdes, legumes, verduras, frutas, que eles ajudam nesse controle do colesterol. E exercício físico, independente de qual seja, sempre é benéfico? Sempre ajuda, sempre ajuda. Claro que um exercício mais aeróbico, ele vai ajudar mais, porque ele vai aumentar mais o HDL colesterol e vai ajudar nesse processo aí de limpeza das artérias, vamos dizer assim. Tá certo. Deixa eu agradecer então ao Dr. Otávio Gebara, cardiologista, diretor médico do Hospital Santa Paula. Lembrando que o dia 8 de agosto, que é inclusive
amanhã, Amanhã. sexta-feira, é comemorado o Dia Nacional de Controle do Colesterol. Então, todo mundo fique muito atento a esse item muito importante do nosso organismo, né? E lembrando que existem exames preventivos, na verdade, para que a gente saiba como é que estão os níveis de colesterol no sangue, para que a gente fique alerta. Uma última coisa, para que as pessoas tenham essa noção, de quanto em quanto tempo é importante fazer esse controle, o exame de sangue? Você tem que medir a primeira vez já na adolescência. Tá. Se você tem pais com problemas cardíacos, você tem que medir já na adolescência. Depois, o que se recomenda é que faça uma medida aos 20 anos e dali para frente faz a estratégia conforme o nível. Tá. Se ele está normal, você pode fazer cada 5 anos. E a partir dos 50, por exemplo, na idade da menopausa das mulheres, aí é obrigatório uma medida a cada ano. Tá certo, doutor Otávio Gebara, cardiologista, obrigada mais uma vez Obrigado. pela participação aqui no Revista, Muito viu? Até uma obrigado. próxima. Obrigada.